Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast da disciplina Sociedade, Cidadania e Diversidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente as nossas vidas e as nossas carreiras. Aliás, todos os temas que a gente falou até aqui impactam a nossa vida e a nossa carreira, mas esse em especial, que a gente vai falar do mundo do trabalho, né? O mercado de trabalho, o mundo do trabalho, que está em constante, permanente transformação, aquela certeza de que o que permanece é a mudança. E a globalização, a revolução digital, as exigências profissionais têm mudado muito, não apenas as oportunidades de emprego, mas também a forma como nos comunicamos, nos posicionamos, nos construímos, né? Especialmente nessa trajetória profissional. A comunicação, né, por exemplo, que é a minha área, tem se tornado uma habilidade cada vez mais essencial. E saber expressar ideias com clareza pode ser um diferencial competitivo, não só entre pessoas, mas também com a máquina, que agora a gente está trocando com as máquinas, né? Mas quais são as grandes tendências do mercado de trabalho hoje? Como as inteligências artificiais estão remodelando as profissões e como as empresas têm lidado com essas mudanças do ponto de vista da gestão de pessoas? Essas são as nossas perguntas principais. Para responder a essas questões, temos um time de especialistas, dois professores maravilhosos aqui da FAESA, um do curso de Sistemas de Informação, professor Otávio Lube, e também da professora Giovana Camilete, Galva Camilete, lá do curso de administração. Bem, eu vou falar um pouquinho de quem é a Giovana, já fazendo as apresentações. A Giovana, ela é graduada e mestre em administração pela UFES, especialista em psicologia positiva, MBA em liderança, pela Fundação Brito e Flórida Universitária, falei certo? Será, gente? E especialista em empreendedorismo feminino pela Rede Mulheres que Decidem, graduada em psicologia, graduanda em psicologia pela FAESA, professora em cursos de gestão e negócios na FAESA, do centro, né, o centro universitário. Além da atuação dos cursos livres e de formação técnica, consultora de negócios na área de planejamento estratégico, pesquisadora e facilitadora no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E ela vai falar um pouquinho para a gente desse panorama geral sobre as tendências do mercado de trabalho e também os desafios que hoje as organizações enfrentam. O professor Otávio Lube, de novo, vou repetir, o professor Otávio Lube dos Santos é professor formado, né, em ciências da computação, da informação, na verdade, né, ciências da informação, engenheiro de computação e mestre em informática pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde ele também cursa atualmente o doutorado em ciências da computação, com o tema de pesquisa voltado para avaliação inteligente da aprendizagem a partir de métodos de inteligência artificial, mineração de dados educacionais e analytics. Tem experiência no desenvolvimento de aplicações web e mobile, com destaque para plataformas híbridas, professor também dos cursos de graduação e pós-graduação voltados para a área de tecnologia, coordenador de sistemas corporativos, governança e inovação tecnológica do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, especialista em segurança da informação e em formação de mediadores em educação à distância. Palestrante e entusiasta da cultura tecnológica e a sua capacidade de transformação social. Possui interesse especial nas seguintes áreas de pesquisa: informática na educação, inteligência artificial, robótica, internet das coisas e machine learning. Ele é especialista em inteligência artificial e discutirá o impacto da tecnologia nas profissões e nas demandas por novas habilidades. Gente, só o currículo de vocês já é uma palestra, né? Porque é muita habilidade, é muita informação e é muita profundidade ali nas áreas específicas de atuação. Eu acho isso muito legal. É legal também para os alunos, né, que estão assistindo aí esse videocast, observar esse percurso acadêmico, né? Como que a gente vai se apaixonando por uma determinada área e aí é um caminho sem volta. A gente vai se namorando, vai entrando ali naquele processo de entendimento daquelas questões e vai encontrando outras também que complementam. Porque se você fala de desenvolvimento de pessoas, é claro que você vai acabar numa graduação de psicologia. Eu fiz também a graduação de Direito aqui na FAES e a gente vai encontrando aí vários caminhos de estudo. Então, fica também a dica aí, né, desse percurso acadêmico que eles possam também seguir. Bem, a gente vai estar falando aqui de um assunto que talvez, se não for o mais atual, está no top 10 dos mais atuais, que é essa ideia do mercado de trabalho e as grandes questões que existem aí relacionadas às inteligências artificiais. No primeiro momento, queria convidar a Giovana para falar com a gente como que o mercado tem passado
por essas profundas modificações que já acontecem há décadas, né? Mas que talvez neste momento elas são tão rápidas que a adaptação ela se torna difícil, né? Porque se as mudanças antigamente elas aconteciam dentro de um ritmo até que a gente conseguia acompanhar, agora a tecnologia vem dar um sopro e de repente você tem uma novidade. Quais são as principais tendências que você observa e quais os desafios que as empresas e os profissionais enfrentam atualmente nesse momento do mercado? Obrigada, Mirela, pelo convite. Também queria agradecer aqui ao Otávio Lubitsch, dizer que eu já tive a oportunidade de trocar com ele num outro momento. Ah, que legal. Exatamente sobre esses desafios da inteligência artificial, esses desafios da tecnologia, principalmente no trabalho, né? A gente sabe que a tecnologia ela está intrínseca a diversas outras áreas da nossa vida. Nós praticamente estamos circunscritos à tecnologia, mas quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente precisa olhar para esse fenômeno, né, e tratar esse fenômeno com a importância que ele tem e o impacto que ele promove nas nossas relações com esse processo produtivo que a gente chama de trabalho, né? Então, o que a gente tem em termos de mudanças e tendências nesse sentido, estão ligadas intimamente a essas transformações tecnológicas, né? Acho que em algum momento você citou globalização aí, a gente tem a globalização como o pontapé inicial, não é bem o pontapé inicial da ascensão da tecnologia, acho que o Otávio pode falar melhor sobre isso, mas a gente sabe que pós-globalização a gente teve uma aceleração do processo de mudança. E a gente também sabe que essa aceleração vem com o surgimento de novas tecnologias e a reconfiguração do mercado vem com todo esse contexto de variáveis aí, né, se relacionando de forma íntima com nós, seres humanos. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma realidade de trabalho que a gente pode chamar de linear. Um ambiente de trabalho um pouco mais estável, mais previsível, né? A gente tinha, por exemplo, formações acadêmicas que resolviam o mesmo problema por décadas. Então, a gente tinha uma relação no mercado que funcionava, né, cuja funcionalidade se dava entre formação técnica versus demanda de trabalho. Com a tecnologia, a gente precisa repensar como a gente vai ficar, porque a gente tem novos modelos de trabalho. E os novos modelos de trabalho geram desafios para as empresas e requerem naturalmente novas habilidades. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, que é uma coisa que, como você disse, há décadas vem acontecendo, mas a gente ainda não sabe direito como lidar, porque a gente ainda não entendeu 100% como isso está posto para a gente. A gente tem um trabalho a transformação digital propôs para a gente modelos de trabalho como o trabalho híbrido, como o home office, como as tecnologias fazendo parte do nosso dia a dia de trabalho, que fazem com que a gente tenha, por exemplo, mudança em toda uma legislação trabalhista que não tinha antes, e a gente ainda não sabe direito como fazer todo esse processo, embora a gente já tenha avançado pela pandemia, né, avançado bastante no sentido de pensar o home office, o trabalho híbrido e todas as demandas que fazem surgir. A gente diz o seguinte, no mercado de trabalho, essa relação com a tecnologia, ela é uma relação simbiótica. Não acontece uma coisa e depois outra, elas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a tecnologia vem para dentro dos processos e aí assombra todo mundo com aquela ideia. As pessoas serão substituídas pelas máquinas. Sinto muito dizer, serão, né? Todo o trabalho que pode ser realizado por uma máquina vai ser automatizado e vai ser realizado por uma máquina, porque ele é mais rápido, porque ele é mais barato, porque ele é mais previsível, porque ele é mais controlado. Mas, ao mesmo tempo, esse processo faz com que novas oportunidades, novas possibilidades, novas carreiras, novos trabalhos, a reinvenção de processos tradicionais de trabalho também aconteçam. Nós, como professores, acho que vivenciamos bastante isso, né? Como as tecnologias viabilizam ali a realização do trabalho. E assim, só para fazer uma parte aqui, né? Eu fiquei pensando enquanto você estava falando, é tudo um remoldar. Às vezes a gente traz a palavra novo e o novo assusta porque parece que está levando ao desconhecido. Isso. Talvez não, talvez o novo seja, olha só, vamos repensar as nossas práticas aqui, que a gente foi para esse caminho não deu certo, vamos repensar.
Vamos dar passos atrás. E isso me chama atenção, por exemplo, com a questão do home office. Como que a gente não soube culturalmente, porque isso é uma questão cultural, lidar com home office ao ponto de empresas desmobilizarem seus setores administrativos, mandou todo mundo para dentro de casa. Agora eles estão remobilizando empresas grandes, que quer dizer, você imagina, né? São empresas que têm contato com conhecimento, que têm pessoas ali que estão viajando o mundo e vendo as realidades. Então, esse novo pode ser um repensar dos antigos pontos, né? Eu observo isso muito na comunicação, porque a gente foi caminhando para um processo cada vez mais mecânico de comunicação e hoje as empresas falando, olha só, não vai dar para ser, na comunicação não vai dar para ser tudo mecânico, não. A gente vai ter que voltar para as reuniões presenciais. Por quê? Porque o olho no olho faz diferença. Isso. Olha isso, né? Então, quer dizer, a novidade agora vai ser fazer reunião presencial olho no olho. Então, o novo, muitas vezes, é para a gente reconstruir, né, retomar antigas habilidades. Né? Na verdade, eu até digo que não é retomar antigas, mas é redesenhar o que estava posto. No mundo da gestão, a gente aprende que o que não funciona bem, a gente deve deixar passar e a gente deve ficar com a parte que funciona bem e aperfeiçoar, né? O que funciona direitinho, se a gente pensar num processo evolutivo, é isso. É claro que é muito difícil você largar a mão de tudo e redesenhar tudo a partir de uma nova perspectiva. A gente sabe que muito vem com a gente. Tem milhares de assuntos, milhares de abas que se abrem para essa discussão. Por exemplo, a intergeracionalidade. Como é que eu mudo toda a relação de trabalho tendo pessoas que estão há 30, 40, 50 anos de trabalho, 50 anos no trabalho, coexistindo com quem está entrando agora, né? Então, dizer que a gente vai largar a mão de tudo e recriar tudo a partir daí é uma ideia não aplicável, né? Mas é fato que, com essas transformações, a gente precisa redesenhar muitos processos, né? Então, o que o mercado tem hoje, que a gente sabe? Muda muito rápido, né? Requer um nível de adaptabilidade nunca antes requerido na história e a gente não sabe como fazer porque a gente também tem um temor pela adaptabilidade, é preciso aprender a se adaptar, né? O famoso long life learning, né? Para dar um nome bonito para isso, que é o aprendizado contínuo, né? Isso também é exaustivo, é desgastante, então é uma requisição do mercado e é uma habilidade que nós, enquanto seres humanos, também não aperfeiçoamos na mesma velocidade que o mercado requer que a gente aperfeiçoe. Então, são desafios que a gente vai tendo que lidar hoje no dia a dia para entender esses novos modelos, que a gente não sabe se está presente, se está longe, está presente, mas se está presente, está longe, né? Então, essa coisa do home office, ou do trabalho híbrido, ou do que é mais factível, o que é mais aplicável, a importância que as relações sociais ganharam nessa lógica de tecnologizar tudo, né? Eu sou bastante favorável para a tecnologia, mas eu não acredito que se aplica de uma forma massiva a todos os processos. Então, a gente vê isso como uma tendência e a gente vê que com essa tendência vem um monte de desafios. Questões de diversidade, né, também que estão postas, e como que as empresas têm que remodelar também o seu, até desde a contratação, né? Isso, tem que reconsiderar. Eu fiquei pensando muito na questão da adaptabilidade aqui, né, que é um ponto interessante, porque como professores universitários, acho que vocês também devem receber isso, os pedidos do mercado, assim, você não tem nenhum aluno para me indicar, eu tenho uma vaga aqui, é para isso, isso, isso. E uma coisa que eu tenho observado muito dos pedidos é assim, olha só, eu não quero o aluno mais inteligente, o nota 10. Eu quero o aluno que queira aprender. A gente tem até uma frase, Mirela, que diz assim, não se trata do quanto você sabe, mas de quão rápido você é capaz de aprender, né? Então, eu percebo essa demanda muito grande, porque eles informam assim, que o aluno que vem nota 10, ele vem cheio das certezas. Não, mas aquele aluno que vai para aprender, ele está ali, ele se adapta, ele é flexível, que é a minha outra questão aqui, né? Como que essas transformações têm influenciado as expectativas das empresas em relação a esses profissionais, considerando já essa capacidade de adaptação e de flexibilidade, né? Então, assim, a gente diz que a mudança no mercado de trabalho muda a relação da empresa com as pessoas, né? Então, a gente tinha, vamos usar uma terminologia, né? Uma cronologia de século, né? A gente tinha no século XX
uma relação de trabalho que era balizada pelo felizes para sempre, e no século XXI a gente tem uma relação de trabalho que é balizada por eterno enquanto dure, né? Então a gente sabe que tudo isso é um grande desafio para as empresas no processo de retenção de talentos, né, de Sim. atração e retenção de talentos. E a gente sabe também que é um desafio para as pessoas que cada vez mais, né, a gente tem uma geração inteira de pessoas que tem a pauta da diversidade, da inclusão, da ética, muito alinhadas com os propósitos de vida, assim, as questões como equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional tornaram-se importantes no processo. Então, para um modelo que migra do felizes para sempre para o eterno enquanto dure, isso representa desafios gigantescos, né? Porque a gente precisa a gente requer, né? O mercado requer habilidades como adaptabilidade, protagonismo, pessoas com atitude, né? A gente tem uma habilidade nova chamada adaptabilidade proativa, que Minha é nossa. que é você, Deus nos ajude. que é Vou até você anotar se aqui. antecipar às mudanças e se preparar para elas, e não mais reagir às mudanças, né? Porque você tem que ser capaz de se adaptar. Então, a mudança vem, você se adapta, mas agora você tem que se antecipar à mudança para não ter que reagir, para você se preparar adequadamente, isso não gerar tanto sofrimento. Antigamente isso chamava gestão de crise. Isso, então, é isso, não, é. Hoje é uma Estava habilidade. preparadinho lá, agora já é uma habilidade. E aí agora a gente tem associado a ela uma necessidade, por exemplo, de autogestão, de protagonismo, né, do sujeito que não transfere mais para a empresa ou para, né, terceiros a consolidação do seu desenvolvimento. Isso é difícil, né? Muito Porque difícil. você tem que Porque o equilibrar trabalho muitas além do questões. trabalho. Aí Tem isso também, né? Aí tem o trabalho que é produtivo, que tem que dar resultado, que muitas vezes, e aí o desafio para a empresa, né? Um desafio para a empresa, além de atrair e reter talentos, é ter uma liderança que seja transformadora, né? Uma liderança, por exemplo, que entenda que na sua equipe não adianta desenvolver, aperfeiçoar muitas habilidades naquela área. É preciso fazer. Deixa eu ver se eu dou um exemplo. Eu sou da área de pessoas, né? Então, como gestão de pessoas, eu preciso entender de selecionar, de entrevistar, de contratar, de recrutar, de treinar. Mas, para que a área de pessoas seja boa de resultado, eu também preciso entender de análise de dados. Né? Que não é uma habilidade requerida por um profissional da área de pessoas, Sim. mas que nesse contexto, né, de muita necessário. transformação é necessário. E aí você precisa de ter uma liderança que te incentive. E lideranças, às vezes, não têm um recurso preciosíssimo chamado tempo, Sim. né? Às vezes a própria rotina engole, às vezes o próprio processo de trabalho, ele é impeditivo para que esse desenvolvimento conjunto exista. Então, se a gente fosse colocar em termos reais os desafios, né, existe o que está posto para ser feito e que é bonito, e existe o que acontece no dia a dia, permeado por crises econômicas, por processos complicados, até pela própria mudança cultural das pessoas que não se alinharam ao propósito e só por isso não querem ficar, né? Aquela máxima de que fica por dinheiro já também cai por terra. A gente já entende que não é só tem isso, tem outras questões associadas, e aí você precisa mudar a cultura do negócio, né? Você precisa mudar o DNA do negócio, e isso é muito desafiador. Não vou dizer que é difícil nem que é impossível, mas é bastante desafiador, porque é uma mudança estrutural. Desafios não faltam. Eu estou ali vendo o Otávio reagindo a algumas falas da Giovana. Ai, meu Deus, que nervoso. Eu falei, nossa, então deixa ele falar. Vem pra gente agora, professor, para falar com... Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já estou achando que ela já está fraca, mas a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, tem remodelado o mercado. Isso aí, eu acho que desde a Revolução Industrial, inclusive, da primeira Revolução Industrial. A gente fala com o corpo, né? A gente não precisa nem falar, as pessoas já sabem o que você está falando, né? Ainda mais quando você está lidando com professoras tão maravilhosas quanto vocês, né, pessoal? Olha, mas, obrigada. Com certeza, a resposta é exatamente essa. Na verdade, eu nem preciso dizer, né? Porque em todas as minhas falas, eu só desmistifico algumas coisas. Porque as pessoas acham que isso vem de agora, né? As pessoas acham que a tecnologia vai roubar empregos. Na verdade, a tecnologia já rouba empregos desde a Revolução Industrial, né? Então, eu gosto muito de olhar para a história, apesar de nunca ter sido um bom aluno de história, mas adoro história.
né? Eu não sabia responder as perguntas, mas sempre gostei de estudar história, porque a história mostra o que vai acontecer. Isso. E o que acontece desde a Revolução Industrial é que a tecnologia, né, os instrumentos, as formas como nós nos relacionamos com o nosso trabalho, elas são transformadas todos os dias. Eu tenho um grande amigo, orientador de mestrado, que sempre falou o seguinte, né? Nós estamos fadados a aprender até o último dia da nossa vida, pelo menos o que nós sabemos até hoje, que a gente não sabe o que acontece depois, né? Mas nós vamos aprender todos os dias, seja com as nossas interações, seja com as nossas relações pessoais, ou seja com as nossas relações de trabalho. A questão toda é justamente a capacidade de aprender para o trabalho, que é o que normalmente a gente faz em cursos técnicos, cursos superiores. E como a gente percebe que a tecnologia muda profundamente as nossas relações. Isso acontece no trabalho, assim como acontece na nossa vida pessoal. Todas as pessoas hoje praticamente têm um smartphone e 99,8% ou 99,9% das pessoas hoje se comunicam majoritariamente pelo WhatsApp, por exemplo, no Brasil. Então isso é uma estatística muito profunda para mostrar como que as nossas relações elas são transformadas. E eu nem estou falando de inteligência artificial. Sim. Porque no final das contas as pessoas têm essa sensação da ascensão da inteligência artificial agora, a partir de 2020, né, com o famoso ChatGPT. Sim. Mas na verdade a gente já usa a inteligência artificial. Na verdade, nós já somos usados pela inteligência artificial. Exato. Deixa eu mudar um pouquinho a frase. Há muito tempo, né? Eu costumo dizer até que às vezes a pessoa fala assim, eu não quero saber nada desse negócio de inteligência artificial. Eu falo, acho melhor você saber, porque ela já sabe de você faz tempo. Nossa, há muito tempo, muito tempo. Desde da nossa vida, né? Das nossas saídas ali. Você vai à farmácia, me dá seu CPF, você vai ganhar um desconto aqui. Localizador no telefone. Tudo, né? absolutamente tudo. Você vai para uma vitrine, né? Eu brinco muito com a minha esposa, né? Que eu falo com ela assim, toda vez que eu quero saber o produto mais caro da loja, eu peço para minha esposa escolher um. Aí ela escolhe sempre o mais caro, né? Claro que falando isso para duas mulheres aqui, eu vou morrer, né? Mas tudo bem. Eu ri por, né? Isso. Não, e tem uma coisa também das lojas, né? Você entra no shopping, você já começa a receber alguns torpedinhos, assim. É lógico, porque isso... né? Isso já está Quer tudo integrado, mas isso já está tudo integrado. Hoje nós já temos, e hoje não, há muito tempo nós já temos tecnologias que a loja sabe quando você chega no shopping, a loja sabe o que você está olhando, faz ali o percurso que você fez. Exatamente, a segmentação dos dados. Então já tem lojas que colocam microcâmeras ali nas vitrines para saber qual é o perfil da pessoa que vai comprar, qual é o perfil da pessoa que se interessa, qual é o sexo, idade, qual é a cor, essas características, elas já são todas analisadas. Aquela nossa sensação que nós sempre falamos, né, que é aquela teoria da conspiração de que, estão me ouvindo aqui, porque eu cheguei aqui e falei que eu gostaria muito de ir para Porto de Galinhas nas férias. Aí eu chego, abro o meu Google propaganda, viagem para Porto de Galinhas. Como assim, né? Eu faço até uma brincadeira com todo mundo, porque as pessoas abrem inúmeras abas no navegador e elas esquecem de fechar. E às vezes uma aba vem com aquele pop-upzinho que ninguém lê, falando assim, posso captar áudio do seu dispositivo? A pessoa vai lá e sim. Ou seja, você está entregando os dados. Já tem até uma cultura, se eu não colocar sim para tudo, meu negócio nem funciona, né? Exato, né? E os avisos de cookies hoje, a gente falando de LGPD. Nem falei de inteligência artificial ainda, tá? Mas a gente tem essa sensação, mas isso já vem desde a década de 50, passamos por vários invernos da inteligência artificial. E depois de 2010, eu diria que muito fortemente as tecnologias têm crescido justamente para que as empresas utilizem a inteligência artificial. Inteligência artificial que nada mais é do que a área da computação que estuda como que a gente simula a inteligência humana. Eu uso dados, uso algoritmos, uso computadores para treinar algoritmos para fazer predições, para fazer análises. E isso culminou dentro de uma área da inteligência artificial chamada processamento de linguagem natural, culminou no que a gente conhece hoje como ChatGPT, que é uma inteligência artificial ou afins, né? Tem várias outras ali. Eu falo do ChatGPT porque foi o precursor, né? Mas eu gosto muito de falar para as pessoas que lá em 2007, quando a Google começou a aparecer para o mundo, o Larry Page, que é um dos fundadores, foi perguntado, poxa, mas como é que vocês vão ganhar dinheiro com uma empresa de buscador? E ele falou, não, mas a gente não é uma empresa de buscador, a gente é uma empresa de inteligência artificial. E o que eles fizeram? Que foi lindo, né? Todo mundo adora. Eles deram um Gmail com 15 gigabytes para todo mundo de graça, né? Ou seja,
Nossa, olha, você tem dados de graça. E eles usaram esses dados até Ai, Otávio, isso hoje me dá um nervoso para falar treinar. isso, porque eu tô lá no GV, eu tenho 5. Olha, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tenho uma teoria, vocês estão vendo agora, né? Cheio de arquivo. Mas ué, esses arquivos, eles As foram... fotos, todos os comportamentos das épocas, né? Eles Hoje, conseguem fazer uma hoje, varredura pelas então, fotos. hoje eles precisam pedir consentimento pra gente, porque nós temos uma legislação. Mas eles passaram aí 20 Nossa. anos, 15 anos, Aprendendo. usando esses dados. Quem usou o Google Translator lá no início, a gente colocava lá The Books on the Table, ele escrevia lá uma coisa que ele não traduzia. Agora, hoje, ele é perfeito em 150 línguas do mundo. Então, olha a quantidade de coisas, de treinamento Que é o que tal foi do colocado. machine learning, né? A máquina foi Exatamente. aprendendo. Isso. A máquina foi aprendendo. Exatamente, ou seja, o que a gente está vendo hoje é o reflexo do que já acontece nos últimos 20 anos. E aí, eu gosto muito de fazer também um paralelo, porque as pessoas falam, poxa, hoje que a gente vai parar? Bem, eu vou responder essa pergunta. Há 20 anos atrás, a gente não tinha internet. Alguém, né, dos nossos ouvintes, ou nós aqui, conseguimos perceber como que é a nossa vida hoje sem internet? Se a gente ficar sem internet em 1 minuto, a gente não Caos. faz mais nada. Caos. A gente não faz chamada, a gente não entra no Ava, a gente não consegue mandar uma mensagem. E você percebe, a gente está inteiramente conectado. Nós dizemos que nós somos praticamente ubíquos. Nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós estamos ali, aqui. Às vezes o celular pode tocar aqui, outra pessoa está lá. Eu tô com um colega na Suíça me mandando um monte de foto que ele tá lá esquiando e me esnobando aqui. Ou seja, eu tô com inveja. Não satisfeito de estar lá. Inveja desgramada. Né? Mas isso é impressionante. Isso transforma profundamente, positivamente e com muitos desafios. Eu não vou nem dizer negativamente, mas as relações de trabalho. E não é nenhuma questão de, serei substituído. Porque as pessoas que estão preparadas, e eu gosto muito de dizer isso, hoje todo mundo busca um diploma. E o diploma, no final das contas, ele não resolve problemas. As pessoas que resolvem problemas com tecnologia, elas não têm que se preocupar. E, aliás, elas não estão preocupadas com essas transformações. Ou seja, nós temos que ser capazes de aprender continuamente para resolver problemas. E quanto mais problemas exclusivos nós resolvermos, mais cobiçados nós somos. Isso é economia básica, né? A gente entender a lei da oferta e da procura. Então, isso continua funcionando. Ou seja, os nossos axiomas máximos, eles não mudaram, eles continuam sendo os mesmos. A tecnologia mudou. Então, hoje, nós estávamos falando um pouco aqui, né, Mirella, antes da gente começar. Hoje, eu tenho uma facilidade muito maior de procurar fontes de pesquisa, de escrever, de traduzir um texto para o inglês. Eu brinco muito com os meus alunos, que às vezes eu vou fazer uma conferência internacional e, poxa, eu tenho que me preparar falando sobre o meu artigo. Eu vou lá no ChatGPT, converso com ele, eu clico no botãozinho lá, vamos conversar, ó, tá aqui meu artigo. Me faz perguntas sobre o artigo em inglês para eu responder para você. E eu consigo fazer uma coisa que há 5 anos atrás eu teria que chamar um especialista, eu teria que chamar um grupo, eu teria que me aventurar. Ou seja, as possibilidades elas passam a ser muito maiores, como foi a ascensão da internet. Então é claro que daqui 5, 10 anos, a inteligência artificial ela vai estar tão inserida nas nossas vidas como a internet é hoje. Nós provavelmente teremos os nossos assistentes virtuais, nós teremos as nossas IAs personalizadas, que vão saber muito mais sobre as nossas vidas e sobre o nosso comportamento do que nós mesmos, porque os dados não mentem, né? Assim, né? Só para, desculpa te cortar, Né? mas na hora que você deu o exemplo, e aí a gente estava conversando antes mesmo, porque eu estava lidando com uma questão lá das minhas filhas, acompanhando uma produção da escola delas, né? Então, é assim, acompanhar a inteligência artificial, mas sem abrir mão da nossa inteligência e aprimorando a nossa inteligência. Porque, assim, é um diálogo. O diálogo com a inteligência tem que ser inteligente, para que, de fato, ela te dê resultados inteligentes. E eu acho que é aí que está o pulo do gato, assim, talvez, né? Que não abra mão do seu processo, entregando ele inteiramente para a inteligência, que é um pouco da atividade que eu tentei fazer com a Maria, né, que eu te expliquei, só para posicionar aqui, contextualizar. A Maria estava fazendo um trabalho de pesquisa, e ela foi no chat, eu falei, mas de onde que veio isso? E quando eu olhei, o chat estava genérico. Por quê? Porque ela também não tem a capacidade ainda de desenvolver um prompt aprofundado, até porque ela está estudando aquela matéria. Então, aí eu falei, você está abrindo mão da sua criticidade, você está abrindo mão do seu processo de aprendizagem. É isso mesmo que você quer? Então, vou dar passos atrás. Vamos para outro caminho, que também tem de inteligência artificial, né? Então, a gente colocou lá o dado no Google, o Google trouxe pela inteligência artificial uma série de pesquisas, mas tinha os links. Vamos dar uma olhada nos links?
Agora, vê se esse link aqui articula. Então, quer dizer, trabalhar a inteligência, e isso é evolução, né? De forma inteligente, para que eu caminhe nessa construção também desenvolvendo a minha própria inteligência. Aí eu acho que traz a transformação de uma forma produtiva, né? E a mão de obra se torna insubstituível, porque ele foi desenvolvendo dentro dessas ferramentas também, né? Então, mas é aí que está a perfeição. Assim, eu gosto muito de dizer que ser humano não foi feito para repetir. Nós somos péssimos repetidores. Inclusive, o nosso corpo... Não, tanto que na década de 40, né, tem a gente tem uma sátira que data de quase 100 anos, exatamente falando sobre o adoecimento que a repetição promove, né? Inclusive, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, olha quantas doenças, né, nós temos justamente por conta da repetição. Porque o ser humano ele foi feito para inventar, para ser criativo, para resolver problemas complexos. Inclusive, nós somos a raça predominante, né? Nós somos a espécie predominante no planeta por conta disso. Porque nós resolvemos problemos durante... nos adaptando e flexibilizando. Foi a nossa adaptabilidade que prevaleceu. E nós somos hoje os seres vivos que estão predominantemente no planeta Terra, né? Agora, quando a gente olha para isso, e eu falo muito isso, ou seja, a gente consegue definir um processo para resolver um problema complexo. O que a gente faz? Porque a gente não tem tecnologia. A gente coloca um monte de pessoas para repetir aquilo. Pega um call center, né? Pega uma linha de produção. Pega as outras revoluções industriais lá, Fordismo, Toyotismo, por aí vai. Você pega, inclusive, a grande obra do Charlie Chaplin lá, né? Na filmografia, modernos. Dos tempos modernos. Então, assim, isso já está na história. E a gente inventou, né? Chegou num ponto de uma tecnologia agora que consegue suprimir essa necessidade de repetição. Então, eu vou definir um modelo... Aí a gente não sabe o que fazer. Exato. Não, mas isso é assustador. Isso no primeiro momento é assustador. Nossa, mas aqui... Mas aí é o bacana. É o tal da zona de conforto, né? Então ou seja... Era tão mais fácil repetir. Era muito mais fácil repetir, mas ao mesmo tempo que a repetição trazia também uma estagnação. Sim. Trazia uma doença. Ou seja... Não, o desenvolvimento de todo o potencial de inteligência que a gente tem. Exato. Né? Eu gosto de falar, gente, eu sou da época da Enciclopédia Barça. Né? Eu sou da época que ia fazer pesquisa, eu tinha que ficar procurando na Gazetinha para recortar. Eu lembro uma pesquisa que eu fiz sobre o Teatro Carlos Gomes. Isso nunca vou esquecer. Eu tive que ir na casa da minha vizinha, procurar jornal velho, aquela coisa toda. Hoje, se você for no Google, você já acha tudo sobre o Teatro Carlos Gomes. Mas se você for no ChatGPT, você acha mais fácil ainda. Sim. Ou em qualquer inteligência artificial. Você pode até se colocar numa imagem. Perfeito. Eu tô para dizer que nós não sabemos, assim, claro que tem muitos desafios de segurança, de privacidade, como que as pessoas vão lidar com isso, mas nós nunca tivemos tanta tecnologia para resolver problemas complexos, e nós temos muitos problemas complexos para resolver. Então, essa tecnologia ela veio para incrementar a capacidade do homem. Tem ouvido também falar que é uma bolha. E claro que é. Existem as questões de marketing, existem as questões ali das pessoas que querem ganhar dinheiro com isso, mas é inegável toda a transformação que já acontece no mercado. E aí eu trago um pouco porque eu conheço bastante, que é o mercado de software, de hardware, de tecnologia, de já ver as empresas modificando as matrizes e substituindo gradualmente alguns profissionais que eram caros e pouco efetivos, eficientes, por inteligências artificiais. Provoco muitos meus alunos, porque no primeiro dia de aula eu faço, por exemplo, em desenvolvimento web, eu faço um projeto web para eles em 10 minutos com inteligência artificial e pergunto para eles assim, o que você faz a mais que isso aqui? Porque se você fizer isso aqui... Esse é o desafio. Exato. Então, essa é a consciência, essa é a reflexão que precisa ser feita. Porque o ser humano, ele tem muito a entregar, e eu ouso dizer ainda que a gente não faz nem ideia de quais serão as próximas profissões, os próximos negócios que vão surgir. E quem está preparado, quem tem esse interesse em aprender, independente de área, tá? Eu falo muito isso para o pessoal da tecnologia. Pessoal, você não precisa ser um estudante de engenharia, de ciência da computação, de sistema de informação para aprender tecnologia. É exatamente o contrário. Essa popularização da inteligência artificial é talvez o mais quente do que a gente está vivendo.
Porque antes, para você fazer um projeto de inteligência artificial, você tinha que ser especialista na área. Hoje não. Hoje você consegue, a qualquer momento, contratar uma plataforma, ir lá e montar o seu processo usando inteligência artificial, resolvendo uma dor sua. E eu tenho visto muitas pessoas que não são nem da área de tecnologia fazerem isso. A quantidade de negócios que ainda vai surgir e de tecnologias que surgem todos os dias, ela é exponencial. E assim, claro, isso vai trazer muitos desafios para o mercado, para as pessoas, mas no final das contas é uma transformação boa, porque nós estamos aqui, eu gosto de dizer, na crista da onda, e quem souber surfar essa onda e aprender ali a lidar com essa quantidade de informação e tecnologia, vai ter aí grandes vantagens competitivas no mercado. Agora que vem a minha pergunta. Minha pergunta é: como que nós todos, aqui está trabalhadores, mas nós todos, né? Os que não foram trabalhadores também, podemos nos preparar para essa revolução tecnológica? Assim, dia a dia, o que que eu faço? Ó, eu vou começar respondendo, tá? Ótimo. Vou começar respondendo do ponto de vista tecnológico. Eu vou dar o mesmo conselho que eu vou dar aqui, que eu dou para minha mãe. Fala assim, usem, conheçam, né? Não sejam assim, a gente às vezes é muito preconceituoso em relação a novas tecnologias. Nós colocamos ali os nossos achismos, né, ou os nossos medos, os nossos receios, mas conheçam, usem, entrem, perguntem, interajam, ou seja, pesquisem sobre aquilo. Eu falo isso especialmente para os mais jovens, tá? Eu diria que talvez as gerações anteriores, elas têm um certo medo, um receio de aprender sobre as tecnologias com aquele medo de quebrar. Mas as gerações mais jovens têm também uma arrogância inerente e natural, né, da juventude, de ter o tempo todo pela frente, né? E que eu já tive, já não sou mais tão jovem assim, mas que faz com que eles também fiquem isolados naquilo que eles já sabem. Ah, eu já sei tudo. Não, você não sabe. Não tem como. A graça da ciência e da academia, e que é uma coisa que eu aprendo todo dia, é que todo dia eu posso aprender uma coisa nova, e eu aprendo. Então, todo dia eu fico fascinado. Por que a gente trabalha tanto próximo de chegar até perto de um burnout? Porque a gente fica tão fascinado por aquilo que a gente nem percebe que a gente está trabalhando mais. Isso é, ao mesmo tempo, fascinante e perigoso. Isso. Mas, no final das contas, as gerações elas precisam aprender a lidar com a tecnologia. Saber que elas vão aprender todos os dias e saber que elas vão ter que usar aquilo nos processos todos os dias. Então, eu vou dar um grande exemplo aqui. Um grande exemplo. Eu sou consultor de empresas no sentido de ensinar as pessoas a desenvolverem, montarem seus processos. Então, de vez em quando eu estou em algumas empresas fazendo consultorias. Um dia eu entrei numa empresa e vi uma equipe de seleção e recrutamento com um monte, acho que até já contei essa história para você, né, Giovana? Talvez. Mas com um monte de currículos em cima da mesa, e tinha uma recrutadora, tinha uma psicóloga, e tinha outra pessoa ajudando a fazer o quê? Selecionando os currículos. Selecionando. Lendo Canetinha, tava lendo o currículo, selecionando, isso aqui pode para essa vaga, pode para essa vaga. Isso foi aqui em 2024, início de 2024, do ano passado. Aí eu olhei aquilo, assim, eu não tava ali para aquilo, mas eu olhei aquilo, me deixou curioso. Assim, mas vem cá, vocês não têm um sistema, uma plataforma, né? O pessoal da tecnologia já pensa logo nisso, né? Tem um sistema que vocês jogam o currículo lá dentro e criam meio que um banco de currículos, que é natural. Não, a gente tem um sistema. Eu falei, e por que vocês não usam o sistema? Falou, tá, só que o problema é o seguinte, nós temos o sistema, nós temos o formulário, mas o nosso público de recrutamento não manda currículo por lá. Eles mandam currículo por onde? Pelo WhatsApp. Aí eu saí dali, eu dei minha consultoria, eu fui pra casa, eu fiquei coçando a cabeça, falei, mas não é possível. Aí o pessoal tava lá com 200, 300 currículos, fiquei com aquilo me inquietando. Sentei na cadeira e falei, vou fazer um chatbot no WhatsApp para receber o currículo, para ler o currículo, para segmentar os dados do currículo e colocar isso numa tela para elas já verem tudo segmentado. Na outra semana eu cheguei e mostrei para a equipe de RH. Ou seja, o pessoal manda o currículo, um assistente virtual manda o currículo, uso o ChatGPT por trás dos panos para fazer ali a segmentação dos dados, para saber o e-mail, quais são os dados que ele mandou, quais são as experiências passadas, onde que mora, etc e tal. E mostrei tudo isso num painel interativo em que eu posso filtrar as pessoas. Falar, eu quero uma pessoa que mora ali na Serra, eu quero uma pessoa que tem mais de 30 anos, eu quero uma pessoa que tem, por exemplo, experiência com esse cargo. E filtra.
o pessoal da equipe de RH deles não sabia se chorava ou se ria. Né? Num primeiro momento eles ficaram até preocupados, perdi meu emprego. Mas não, você simplesmente não vai precisar mais sentar e ficar horas e horas imprimindo. Então assim, o processo mudou, ninguém foi demitido na empresa, a empresa já usa a ferramenta e hoje eles se concentram muito mais em quê? No processo de seleção em si, nas entrevistas, no recrutamento, na parte principalmente ali de treinamento e capacitação dessas pessoas. Então olha como transformou. Né? E olha como é que foi uma ideia que eu tive do ponto de vista de uma pessoa que é da área técnica, mas que eu ouso dizer que qualquer pessoa da área não técnica, com um mínimo de formação, consegue ter. Então eu deixo aqui, inclusive, a minha fala para os gestores, que eu tenho sido chamado também para dar algumas palestras e mentorias nessa área, porque os gestores, eles têm que ter essa visão de que se o corpo de trabalhadores ali, de colaboradores deles, tiverem essa visão, os processos que muitas vezes são repetitivos e que trazem ali aquele estresse da repetição todos os dias, eles vão ser naturalmente substituídos por inteligências artificiais. Dando tempo para que as pessoas façam outras atividades muito mais produtivas para a empresa. E principalmente inovem, né? O coração da inovação, Giovana, desculpa até me delongar, não, fica à vontade. Mas o coração da inovação é o tempo. Nós sempre temos ideias, né? Quando a gente está tomando banho, jogando bola, tomando um vinho, brincando, caminhando. Ou seja, é ali, é o ócio criativo. Isso, mas isso conecta com aquela ideia, assim, é difícil fazer transformação? Claro que é, né? Tem um tanto, abre um leque de discussões, mas é mais desafiador do que propriamente difícil, assim. A máquina vai me substituir? Vai. E o que você falou é muito perfeito. Substitui desde a década de 40. Só que numa proporção mais lenta e em menor quantidade, não tornando-se tão perceptível para as pessoas hoje que já chegam amedrontadas, né, nesse contexto que precisa ser desmistificado. Se a gente pensar nisso no viés do ser humano, né, Otávio, eu acho que a sua fala é muito convergente com que a gente encontra lá pessoas, subjetividades, né, o que a gente pensa em relação a como fazer isso nas organizações. O que a gente sabe? A gente sabe que a adaptabilidade é uma habilidade cada vez mais requerida, né? E ela não está em alta, não. A nossa capacidade de resolver problemas complexos de fato, ela é gigantesca, né? Eu adoro essa coisa do ser humano. A gente não é o bicho mais rápido, a gente não é o bicho mais forte, a gente não é o bicho mais alto, mas a gente é o bicho que, né, que está aqui fazendo a diferença. A gente, de fato, é muito capaz de resolver problemas complexos pela criatividade. E a gente não pode deixar isso perder. Isso é uma habilidade no conjunto das habilidades que a gente precisa. E o que a realidade requer da gente hoje, que é adaptabilidade, que eu acho que bate um pouco com esse medo, com essa angústia que as pessoas têm da tecnologia. A gente já sabe, por milhares de publicações, estudos, mundo afora, eu não tenho um número exato para te dar, que a tecnologia tem uma capacidade de adaptação maior do que o ser humano tem de acompanhar a adaptação da tecnologia. Então, talvez esse receio em relação a pensar novas possibilidades para o mercado de trabalho, novas possibilidades de atuação, está nessa falsa impressão, porque aí eu acho que é uma falsa impressão, de que eu não terei capacidade de lidar com as tecnologias. Quando, na verdade, quando você pensa em mercado de trabalho, o nosso desafio está muito mais pautado e centrado em como eu desenvolvo habilidades comportamentais, habilidades relacionais, para estar num contexto complexo, volátil, absolutamente mutável, do que propriamente de como eu vou lidar com uma tecnologia latente, existente, necessária, né? Numa tecnologia que de verdade faz a diferença para que a gente tenha uma vida melhor. Eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente só tem que pensar nas soluções mais rápido, mas a gente sempre teve que pensar em soluções. E 20 anos atrás os nossos problemas eram outros. E talvez a gente tivesse um pouco mais de tempo para refletir sobre eles. A gente só precisa ter mais, a complexidade reside que a gente tem que ter um pouco mais de velocidade hoje, e por isso essas habilidades, né, tão importantes, adaptabilidade, resiliência, adaptabilidade proativa, né? Eu queria ver isso aí com a gente, pra gente fechar aqui, né, essa questão das habilidades mesmo. Então, eu acho que tem uma cobrança para que seja resoluto,
Eu vou colocar a questão da comunicação até por conta das habilidades sociais e eu não canso de dizer que a comunicação perpassa todas as habilidades sociais. Às vezes eu fico dando exemplos lá de mentorias que eu faço em algumas empresas também na área de comunicação com liderança e os alunos falam, mas isso aí tem a ver com comunicação? Eu falei assim, gente, tudo perpassa a comunicação. A forma como eu trato meu colaborador, até no nome que eu chamo, né? Como eu me refiro a ele, como que eu trabalho as hierarquias dentro da empresa, isso tudo é comunicação, né? Acho que a adaptabilidade proativa que você posicionou aí, que já é uma cobrança mesmo, e dentro da ideia de que a gente tem que usar a inteligência artificial para evitar as repetições, a gente está falando de proatividade, né, o tempo inteiro. Aprendizado contínuo, que também vai estar dentro aqui da nossa fala, uma busca também por automatizar aquilo que repete, né? Porque se eu automatizo, eu saio da repetição e eu crio tempo, né? Até criar mesmo, né? Mas eu tenho tempo para pensar em inovação e essa questão da criatividade e da inovação, que tem que ser permanente também e que dialoga com tudo isso que foi falado aqui em cima, né? Tem alguma habilidade que vocês estão lembrando? Não, Vocês na acham verdade, eu acho que tem um ponto legal, assim, de conversar, pensando no objetivo do nosso bate-papo aqui, e o Otávio trouxe essa questão do ócio criativo, né? Talvez o maior desafio, ou talvez um dos pontos de atenção mais latentes que a gente tem que ter quando a gente pensa em liderança, em gestão, em empresa, é muito menos de como criar os processos e muito mais de como integrar as pessoas aos processos e vice-versa, né? Quando a gente pensa em ócio criativo, isso quase que bate com a nossa expectativa de viver hoje, não é expectativa de vida, não. A nossa expectativa do dia a dia, se a gente não tiver absolutamente ocupado com trabalhar, com estudar, com fazer uma série de outras atividades que a gente coloca como importantes na nossa vida. Sei lá, malhar, dançar, ou andar de bicicleta, ou caminhar, a gente gasta todo o restante do tempo que a gente tem, às vezes, né, na frente da tela, e recebendo o que está pronto, e não exercita tanto quanto deveríamos essa nossa capacidade de aprender a aprender, porque isso a gente também precisa fazer. Aprender não é um processo, embora seja um processo inerente ao ser humano, a capacidade de aprender a aprender vai dizer muito sobre seu processo de adaptabilidade, seu processo de resiliência. É o que a gente chama de protagonismo, né? Se a gente pudesse trocar em miúdos, a gente precisa trazer o protagonismo para a pauta do debate, E né? que seja cada vez mais natural esse processo de aprender a aprender e seguir sempre, porque bate também com o que o Otávio falou, não dá mais para a gente ficar parado, não quero saber mais de inteligência artificial, não, você não... É a vida. Precisa A criar vida espaço para funciona com a aprender, né? tecnologia, né? Ela já faz parte desse processo de desafio, como sempre fez, na verdade, né? Gente, eu vou ter que encerrar, mas eu agradeço muito a vocês, foi demais, muito obrigada. Obrigada a você pelo Eu saio convite. desses podcasts, assim, desses videocasts que a gente está fazendo para disciplina, super satisfeita, porque são tantos olhares diferentes, né? E aí tantas inteligências novas que a gente tem a oportunidade aqui de estar oferecendo e de estar aprendendo também, absorvendo. Obrigada demais. Eu vou encerrando por aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Mostrou que o mercado de trabalho está passando por mudanças profundas e sempre passou, e que para se destacar é preciso estar preparado, ser flexível, buscar aprendizado constante. E eu quero agradecer então novamente, né, a presença dos professores, do Otávio, da Giovana aqui com a gente, e eu devolvo para vocês, se vocês puderem compartilhar esse conhecimento aqui que a gente adquiriu, façam isso, porque certamente vai fazer a diferença na vida de todo mundo. Tudo bem? Obrigada e até o próximo videocast. Obrigada, pessoal.